Olá, vou começar o vídeo mostrando para vocês o projeto pronto, todo feito com a coleção, os papéis são da coleção da Mintai Apple Seasons. Aqui eu uso o Ariou, que são essas garrinhas para encadernação, detalhes, todo detalhe em couro. Eu fiz não só o caderno, como uma capa protetora para botar o caderno, que vocês podem usar o mesmo tutorial depois para fazer álbuns e fazer essa capa para colocar o álbum de vocês aqui dentro. É uma ideia bem interessante quando você quer fazer uma outra capa para o seu projeto para deixar ele já protegido. Eu fiz, no caso, o caderno de receitas. Claro que vocês podem fazer só o caderno de receitas sem a capa, mas eu acho que protege mais ele na cozinha, fora que aqui eu tenho um local para botar alguma receita que eu ganhei, já impressa, eu quero colocar aqui e de repente organizar depois, é também uma possibilidade. Então aqui a gente usa shaker da Cora, na verdade a gente usa o shaker da Cora aqui e também aqui na lateral da nossa capa, né, da primeira capa, digamos assim, a capa de fora. Vocês recebem isso daqui já impresso, mas eu mando o link também para vocês aonde você pode imprimir, inclusive onde eu mando o link, também tem uma possibilidade de fazer impressão digitável. Isso quer dizer que se vocês quiserem primeiro já escrever aqui a receita, ao invés de colar, né? Porque a gente sempre tem o recurso de colar também, organizar o caderno. Ou escrever, se você quiser digitar, você pode imprimir na sua casa, porque eu mando o link, e depois imprimir e montar o seu caderno. Tá bom? Então, ó, ele tá todo aqui montadinho. Tem algumas páginas no meio que eu faço como divisão, se você quiser fazer divisão entre doce e salgado, olha. Tá? Na verdade, aqui no início é o índice, né? Propriamente dito, eu faço uma divisão e depois já começo aqui. E lá pro meio também, eu sei que tem uma divisão por aqui, ó. Aqui também, eu aproveito papéis. Aqui eu já começo até a escrever uma das minhas receitas, que é uma torta de maçã verde, que eu começo já a colocar aqui. Vamos concentrar agora no tutorial desse, que eu vou ensinar como revestir essa parte toda, tá, da capa em couro. E em seguida, aqui é um papel da Mintai, ó. Esse papel, ele tem uma emenda aqui, quase não dá para ver, porque ele tem essa emenda porque o papel não, ele tem mais, ele é aberto, tem mais de 30,5. Então, por isso eu fiz uma emenda, mas fica ótimo. Aqui eu cortei umas maçãzinhas. E aqui eu fiz um shaker. Então, a gente usa praticamente 3 shakers. Esse eu crio, né, e os outros 2 já são pré-fabricados da Cora, você já pode comprar eles da Cora e a gente monta. Então, é isso aí. Aqui são pedacinhos de couro, tiras de couro, que eu coloco tanto nessa lateralzinha aqui como aqui na frente. E vou ensinar para vocês, então, como chegar a esse projeto pronto. Então, aqui está a estrutura da minha capa exterior. Eu vou precisar de 2 papéis, isso aqui eu cortei num papel Paraná, é um papel Paraná de aproximadamente 1,8 milímetros, tá? Eu vou precisar de 2 partes iguais, de 17,5 por 23, que é essa e essa. A lombada, ela tem 23 por 5 centímetros. Depois, para fazer essa dobrinha aqui, que vai ser essa caixinha aqui, né? Fazer essa parte da caixa aqui, eu vou precisar de um pedacinho cortado em 4,5 por 8 centímetros e outro de 4,5 por 17,5 centímetros. Isso aí, ó, depois tudo junto, fecha aqui. E aqui fecha aqui. Tá? Só para vocês entenderem. Aqui eu teria a caixa, ó, aqui eu teria a caixa já como ela vai ficar. Para fazer a estrutura, eu usei fita crepe. Eu usei a fita crepe aqui, vocês podem usar, tem gente que, se vocês me perguntarem, dá para usar durex? É melhor a fita crepe. A fita crepe é realmente indicada para você fazer encadernação, tá? Então, ó, vou tirar um aqui para mostrar para vocês como eu fiz, não tem mistério. Você vai colar, você vai pegar a sua fita crepe, vai colar um lado, sempre usando já ele de costas, né? Da parte que você, porque tem uma parte que vai ficar de frente e outra no verso. Então, vamos supor que eu escolha esse o verso. Na verdade, tanto faz, porque depois a gente vai encapar. Mas assim, você vai, aonde você escolher, você vai botar todas na mesma orientação. Então, eu vou grudar aqui a minha fita dupla face.
Vou pegar uma régua de encadernação, essa tem 4 milímetros, mas na verdade 6 milímetros, perdão, mas eu vou usar ela em pé. Ela em pé tem 2 milímetros, é o suficiente que eu preciso para fazer a vira. E aí, depois que eu colei ela por trás, eu vou vir aqui e vou colocar a minha régua, bem juntinha ali. Isso é só para fazer todos os ângulos iguais. Se eu não tiver essa régua, o que eu faço? Você pode fazer de olho. A régua facilita para você fazer qualquer encadernação. Aí eu venho aqui, coloco bem juntinho, tiro a minha régua, porque ela é só uma orientação. Eu normalmente corto a fita crepe sempre um pouquinho maior de cada lado, que é para fazer a virinha, e assim eu tenho. E assim eu repeti esse mesmo processo em todas as junções, tá? Uma vez isso feito, a gente vai pegar o couro. Eu estou usando o couro da Cora Projects, que é o vermelho imperial. Cor vermelho imperial. Aqui, eu vou cortar ele a 1,5 centímetros maior do que cada lado do da minha base, que é feita em papel Paraná. Você pode fazer em roller também. Eu fiz uma marcação com 1,5 centímetros. Por quê? Porque 1,5 centímetros é um tamanho confortável para você fazer bem a vira, sem você se preocupar em ela tá muito assim na nesguinha e às vezes não pegar direito. Eu particularmente gosto de trabalhar com 1,5, seja para papel, para couro, para tecido de algodão, eu gosto de trabalhar com 1,5, tá? Mas dá para trabalhar com 1. Você só vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço. Eu vou cortar agora. Isso aqui eu coloquei só para marcar aonde é 1,5, né? Onde eu tenho que cortar. Você pode cortar com tesoura ou com um estilete. Os dois são ótimos. No caso de cortar com estilete, você vai precisar de uma régua de aço. Eu vou cortar com estilete, mas dá para cortar com tesoura, que o couro é bem macio. As partes que sobrarem, vocês vão guardar, porque a gente ainda vai encapar essa capa. Aqui tem uma emenda, tá? Não é inteiriço, porque eu aproveito o máximo do... Então, ele vai me sobrar um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro, e eu vou guardar esse pedaço para depois encapar aqui essa capa, que na verdade ela tem uma altura. Eu fiz uma capa sobre capa, né? E depois ainda botei o shaker, que é para ela ficar com altura e ficar mais bonito. Então, a gente tem que ter cuidado como usa o couro. Não pode cortar de qualquer jeito, tem que pensar. Porque se a gente cortar, de qualquer maneira, ele não sobra, ó. E outra coisa também, ó. Esse ladinho aqui não é revestido em couro. Esse ladinho aqui é revestido com um pedacinho desse papel aqui na frente, até para fazer um charme. Mas aqui, no acabamento, eu colei um pedacinho de couro. Então, vamos lá que vocês vão ver eu fazendo cada detalhe. Para fazer a encadernação propriamente dita, nós vamos precisar de uma dobradeira, um estilete ou uma tesoura. Se for usar o estilete, é recomendável usar com uma régua de aço. E um marcador qualquer, uma caneta, para você marcar aonde você vai fazer o corte, nas laterais. Você também pode usar um fio de cabelo, que é esse material próprio para encadernação. Se você usar o fio de cabelo, você pode cortar direto sem precisar do marcador, ou você pode fazer também sem ele e usar, no caso, apenas fazer de olho. Então, esse é o material, digamos assim, básico. Primeiro você tem que posicionar, né, a sua estrutura em cima do couro, igual que se estivesse fazendo uma encadernação com um outro material, com um outro papel de scrapbook. Bom, para colar eu vou usar essa cola da Cora, que é própria para encadernação.
puxando aqui, porque eu tenho que respeitar, ó, essa vira e a tendência desse papel. Deixa eu tirar, gente, rapidinho, dessa fita crepe. Ó, ela tem que ficar esticadinha assim, pra fazer a vira direitinho, tá? Porque ela tem tendência de juntar, de grudar uma na outra. Você tem que ter esse cuidado de deixar ela aqui existindo, tá? Quando você colar, ela tem que existir. Deixa eu ver se eu botei aqui muito próximo. Deixa eu botar. Certo? Um lado pode ter ficado assim um pouquinho mais torto que o outro. Não sei se eu fui milimétrica não, mas tentei. Já pode se preocupar aqui com as bordas, como a gente vai fazer. Como uma encadernação com papel normal. A gente vai virar esse lado aqui e depois vai com o dedo colocar essa rebarbinha aqui pra fora e virar ele aqui, tá? Então, ó, não tem mistério, vou passar cola. No caso, eu comecei com um pedaço que eu tinha pensado em deixar por último, já que eu comecei, eu vou explicar. Aqui, para fazer o acabamento bem feito, a gente já vai colar aqui, porque mesmo depois, quando a gente colocar o papel aqui para fazer o acabamento, isso já que essa vira já tem que estar inteira, né? Ela não tá partida, porque senão você não consegue um bom acabamento aqui, nem aqui. Aqui também eu vou botar um pedacinho desse papel, desse couro por cima, mas no acabamento. Mas de qualquer maneira, a vira já tá aqui para fazer essa virada perfeita. Então aqui, realmente eu tenho que passar a cola, eu só não passei nessa pontinha, porque antes, ó, eu tenho que cortar. Vocês vêm aqui, ó, e cortam ela assim, diagonal, fazendo um bico. Agora sim, agora eu posso passar cola em tudo, até o final dela. Por quê? Porque aqui ela tem que soltar ali embaixo, ela não pode estar... Tá vendo? Isso daqui depois a gente vai colocar lá dentro. Mas a preocupação agora é colar aqui. Fazer essa vira aqui, essa cola aqui. Se vocês se demorar um pouquinho para colar, dependendo se o dia estiver muito úmido, a cola demorar um pouquinho, vocês podem usar também aqueles clips para esperar a cola, o tempo da cola, colar o couro direitinho. O importante é vocês empurrarem isso para dentro. Ah, gente, também esqueci. É que a gente tem que cortar. Isso vai até aqui, isso vem aqui, tá? Outro ponto importante. Eu comecei pelo lado que tem as exceções, que eu ia deixar por último, mas agora já fiz. Eu coloquei para vocês verem, mas a gente tem que botar, ó, ele muito para dentro depois, para esse pedacinho aqui não ficar uma sobra mal feita, tá? De fazer o encaixe perfeito. Então, vocês só tem que ter cuidado de empurrar ele para dentro, para ele colar justinho aqui e justinho aqui. Você olhar, tá perfeito a vira, ó, tá vendo? A vira tá perfeita. É isso. Essa é a preocupação que você tem que ter. Aí nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Bom, esse seria o que eu tava querendo explicar sobre um lado normal, como se fosse um álbum, né? Porque essa tem essa caixa. Normalmente não tem essa caixinha do lado no álbum comum. Então, se for uma encadernação de um álbum comum, a gente não teria que dar aqueles retalhos que fizemos do outro lado.
comum a todas as encadernações que a gente tem que empurrar essa orelhinha aqui para dentro, pode ser com um outro material que vocês tenham, até com a dobradeira. E aí, uma vez que você empurrou esse pedaço para dentro, você vai e cola. Com a encadernação em couro, você pega um papel ofício branco e você pode passar um ferro na pontinha. E aí, ó, essa ponta ela baixa. Se ela estiver ainda alta, você pode passar de novo até ela baixar. Você tem que ter essa proteção. Aonde você baixar, onde você passar o ferro, ele vai abaixar o volume. Aqui novamente, tirei a minha proteção de baixo, porque era uma base de EVA. E se eu continuasse com a minha base, ela ia estragar. Pronto, perfeito. É isso. E agora fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui, nessa lateral, a gente vai repetir aqui. A gente vai colocar essa vira para dentro e aqui no final vamos botar essa linguetinha para dentro também. Atenção que aqui também nós vamos ter que cortar. Quero chamar atenção a dois detalhes finais. Primeiro, se você não tem muita destreza com o estilete, não corte esse pedaço e esse daqui em cima do outro, que é para você não acabar furando a parte de baixo. Corte com tesoura, ou até corte antes de colar. Aí, ou corte com muito leve o estilete, para você ter certeza que você não vai machucar a parte de baixo. E a segunda coisa é, marque os vincos. Esse lado a gente ainda não tem o papel, mas aqui nesses pedacinhos a gente já tem, então você pode deixar os vincos marcados. Porque se você não marcar, eles vão acabar se ajeitando, e às vezes se ajeita de uma maneira não perfeita. Então é melhor você vir aqui e passar a sua dobradeira e encontrar os vincos e marcar eles de uma maneira perfeita do que eles fiquem às vezes um pouco torto, porque eles vão acontecer de qualquer maneira. E para limpar, como eu falei para vocês, se tiver algum pedaço um pouco sujo, é só uma água, um pano úmido, no caso eu tenho na minha mão Perfex, um pouquinho de água, você vem passar no couro. Por isso que não tem problema nenhum a gente trabalhar o couro com uma cola líquida, inclusive essa cola é própria para encadernação, não só do couro, como camurça, ela é maravilhosa, porque é uma cola bem forte, vocês dá para ver, é uma cola muito densa, muito forte, para aguentar, porque realmente o couro, dependendo do tecido, quando o tecido é muito encorpado, o couro, ele é escorregadio se você não tiver uma cola boa, então essa cola é perfeita para trabalhar com ele. E aqui a gente já tem praticamente a nossa estrutura feita, vou esperar secar. Aqui você pode passar uma fita dupla face aqui, e esse pedaço depois vai colar aqui, nós vamos colar aqui assim. Só que antes da gente passar uma fita dupla face aqui, colar essa parte aqui, a gente vai revestir essa parte aqui
já tá pronto depois pra gente fechar. Aqui eu vou botar uma fita crepe, esse lado também ele fecha aqui, ele cola aqui. A gente pode botar o auxílio também de uma fita crepe aqui para colar. Mas antes da gente colar essas partes e colar a parte que vem aqui na frente, que eu ainda não dei o tamanho, é outro pedaço de papel Paraná, o roller. Só que dessa vez ele vai ter 8 de altura e 17,5 de largura, tá? 8 de altura por 17,5 de largura, que ele vai aqui, fechando. Antes da gente fechar, a gente vai fazer o acabamento daqui. Porque se a gente fechar antes de colar o papel que vai aqui, a gente vai ter mais dificuldade para fazer o acabamento de dentro. Por isso a gente vai colar a parte de dentro, vai forrar a parte de dentro agora. Como eu já havia gravado esse projeto, fazendo essa parte de dentro, e eu perdi o vídeo, eu vou refazer, porém, com outro papel. Vocês já sabem que eu usei o papel de maçã. Vocês vão ver que a mesma maneira de fazer papel, você encontra 2 folhas dele. Então, você vai usar as 2 folhas para revestir esse lado, fazer essa emenda. Aqui embaixo, as laterais todas, essa parte e aqui. Então, você vai precisar das 2 folhas de papel. Nessa gravação, você vai ver eu fazendo com papéis diferentes. Eu escolhi um papel da Bauhaus, que vai ser esse daqui, aonde eu vou colocar esse papel aqui. Ele tem 23 de altura, a altura, né, da minha capa protetora. Eu cortei esse papel com 22, então vai sobrar meio centímetro de cada lado. A sobra eu cortei com 23 centímetros de altura também, eu vou emendar aqui. Literalmente, eu nem vou sobrepor, eu vou emendar mesmo, colar lado a lado. Vou fazer de olho para colar, para que as margens fiquem iguais de cada lado. Mas o importante, antes da gente colar isso, é que a gente tem que fazer esse acabamento. Então, aqui eu preciso de um papel para fazer o acabamento e aqui de outro. Se eu tivesse o papel das maçãs, eu cortaria um pedacinho do papel das maçãs para colocar aqui e aqui, para já tapar isso e depois poder colar as partes de dentro. Como eu não tenho, eu usarei um outro papel da coleção também Bauhaus para fazer essas partes. Então, a única coisa que vocês têm que ter em mente é, eu estou usando papéis diferentes, mas, no caso, quem está fazendo a coleção com o papel Apple Seasons é para usar os 2 papéis da coleção, porque os 2 papéis são suficientes para você forrar toda essa parte de dentro, tá bom? Eu só estou usando diferente, como eu disse, porque eu não tenho papéis iguais. Então, primeira coisa que vamos fazer é emendar essa partezinha que falta, tá? Porque, ó, eu fiz a caixa aqui, mas falta a parte daqui que eu já tinha comentado. Então, vou virar isso aqui de costas. Vou pegar a minha fita crepe. Primeiro a gente cola um pedacinho, vou virar de novo. Isso eu já ensinei para vocês, tô só repetindo o processo. Eu vou colocar aqui a minha régua de encadernação. O espaço que eu deixei são 2 milímetros, repetindo as informações. Vou colocar aqui bem juntinho. Tiro a minha régua de encadernação. Como eu falei, é possível fazer sem a régua, é possível fazer de olho. E pronto, eu tenho já aqui a dobra. Isso está prontinho agora, ok? Agora a gente pode começar a revestir. O que a gente vai fazer é um papel na extensão dessa largura aqui, que é 17,5. Então, eu cortei um papel com mais ou menos 3 centímetros, entre 2,5 e 3 centímetros de largura. Você pode cortar entre 2,5 e 3. E eu vou colar, aqui eu vou colar exatamente, ó, aonde tá isso daqui aparecendo. Ele vai fazer o meu acabamento aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar isso aqui. Depois eu vou colar outro papel aqui. E também um aqui. Vamos lá.
encarnação, e poucas pessoas às vezes acertam por isso. Você não pode ignorar os vincos, você tem que fazer os vincos, porque eles vão acontecer você querendo ou não. Então, para ele não rasgar, você vê que eu já estou colando e já estou marcando os vincos, para que eles existem, já estou deixando aqui eles, ó, já estou com a minha dobradeira colocando ele no sulco, para quando ele secar, ele já secar, porque se ele seca, se eu não faço isso agora, e ele seca muito reto, na hora que o papel for dobrar, ele vai rasgar. Então, eu já tenho, antes da cola secar, eu apoio o papel, já encontro o meu sulco, já faço ele, e já deixo ele secar, ó, com ele aqui. Então, o papel já sabe que ele entra ali. Quando eu for fazer as dobras, não vai acontecer nada com o meu papel. Quer dizer, vai acontecer sim, uma encadernação perfeita. Então, essa é a base. Agora sim, agora que a gente já tem isso pronto, a gente já pode, vocês veem, a gente já pode colocar a parte de dentro. Eu já falei para vocês que eu tinha escolhido esse papel e que escolhi a sobra dele para fazer essa encadernação aqui. Acho que eu vou botar ainda mais um pedacinho aqui, ou aqui do lado, que é para ele ficar a mesma distância de cima e embaixo, porque senão, ó, ele vai ficar parecendo muito mais nessa lateral do que em cima e embaixo. Então, eu vou procurar um papel aqui para botar aqui e colar. Bom, cortado, o pedaço que eu vou colocar aqui. E agora, mãos à obra, é só colar. Fazer uma emendinha com uma sobrinha aqui do lado, que é para essa vira. Ó, essa lingueta aqui, eu podia ter cortado também desse mesmo tamanho, mas como eu não cortei, aí ele não é grande esse papel, tá? Ele tá com 4 centímetros, que é o mesmo tamanho desse daqui. Pronto, agora eu tô com o meu acabamento certo. Sim, agora tá certo. Então, aqui eu fiz um acabamento nessa lateral. Aqui já fica pronto para esse lado também. E aqui sim eu posso colar o papel que eu já havia cortado. Eu acabei juntando ele bem aqui, que é para quando ele, né, a gente colar aqui não aparecer, ó, ele já acabar.
Bom, esse pedaço tá pronto. E a sujeirinha que a gente fez, como eu já expliquei pra vocês, a gente pega um paninho, molha. Vocês podem deixar pra limpar no final ou já limpar agora. E passa. Com cuidado, né? Porque a gente tem que lembrar que já tem um papel colado. E papel é inimigo de água. Mas aonde tá o couro, sai fácil. Então, você pode deixar para fazer isso por último, ou ir limpando à medida que você vai sujando. E se vocês repararam, vocês verem que eu botei fartamente a cola. Eu preferi limpar depois do que ficar com medo de botar cola e depois faltar cola nas pontas. Muito cuidado, tá? Porque se botar água em cima do papel colado, ele vai esgarçar. Você sempre tem alguma coisinha para limpar. Você só tem que ter bastante cuidado na hora de limpar as suas arestas ou qualquer lugar que vazou um pouquinho da cola com um tiquinho de água. Às vezes até com pano. O meu pano tá mais para seco do que para molhado. E eu tô usando ele de propósito, mais para seco para molhado, para não danificar o meu papel. Aí, com um pouquinho de destreza e paciência, a cola vai soltando. Com o papel que sobrar, vocês façam tiras de 2 centímetros de altura. E a gente vai colocar, é o mesmo raciocínio que a gente fez aqui. A gente vai colocar agora nessa aresta, que fica aparente. Nessa aresta aqui. E também aqui assim. Depois que a gente vai colocar os acabamentos em todos os lados. Então, vamos começar a colar por aqui. Agora a gente vai fazer esse pedacinho aqui, com papel também, na extensão 4,5, a largura pode ser 2, 2,5, a sobrinha que você tiver aí, corta e vamos colocar aqui. Olha, deixa eu mostrar pra vocês, tô tendo cuidado aqui, ó, aqui tem um ressalto. Foi feito, né, compulsoriamente, quando a gente revestiu o couro. E a gente continuou o couro até aqui para já fazer essas abas emendadas, o acabamento daqui para cá e aqui para cá. Então, ó, eu já tô fazendo já o vínculo, na verdade o vínculo, já tô modelando o papel para ele pegar aqui, mas já na forma dele. Como ele tem esse ressalto, eu já tô deixando esse ressalto verdadeiro, né, passando o vincador em cima dele, volto a mostrar, porque se eu não fizer, ele vai ficar alto e a cola não vai pegar. Então, como eu quero que a cola pegue todo nele, então já tô fazendo, ó, essa parte vai ficar aqui pra cima, essa parte aqui vai ficar escondida aqui dentro. Então, agora a gente já pode fazer os acabamentos da parte de dentro final, que é colar aqui e colar aqui. Estamos nos detalhes finais, agora só falta revestir essa parte de fora. Para fazer isso, a gente vai fechar aqui agora a caixa com fita crepe. Agora, com um pedacinho de papel, a gente vai colar aqui. Aqui pra frente, para fazer a finalização, eu escolhi esse pedaço de papel,
Nós temos duas opções para colar ele. Ou a gente faz recortes, um para botar aqui na lateral e outro para botar aqui, ou a gente deixa ele inteiriço, como eu deixei aqui. Eu aproveitei, aqui tem 4,5 de largura, eu fiz o vinco em 4,5, depois eu deixei 17,5 e o resto de papel. E esse pedaço eu vou colar exatamente aqui. Vou fazer, botar um papel aqui e o outro aqui, sem ele estar emendado, aí você tem que pegar uma sobra de papel e fazer o acabamento aqui. Isso é muito importante, não esqueça. Esse acabamento aqui tem que estar feito, caso você vá colocar os papéis soltos. Você vai precisar dessa fresta aqui feita, ok? A gente precisa de uma fita crepe, tá? Eu já coloquei a fita crepe aqui por dentro. Essa parte aqui de baixo vocês têm que encaixar, tá? Ela vem aqui faceando o final do meu livro, da capa do meu álbum, do meu livro, como vocês fizerem aí, por finalidade vocês derem. Aqui eu vou colocar a fita crepe, tem que grudar lá, ela vai virar como apoio para mim. Estamos nos detalhes finais, agora só falta revestir essa parte de fora. Para fazer isso, a gente vai fechar aqui agora a caixa com fita crepe. Agora, com um pedacinho de papel, a gente vai colar aqui. Aqui pra frente, para fazer a finalização, eu escolhi esse pedaço de papel. Nós temos duas opções para colar ele. Ou a gente faz recortes, um para botar aqui na lateral e outro para botar aqui, ou a gente deixa ele inteiriço, como eu deixei aqui. Eu aproveitei, aqui tem 4,5 de largura, eu fiz o vinco em 4,5, depois eu deixei 17,5 e o resto de papel. E esse pedaço eu vou colar exatamente aqui. Vou fazer, botar um papel aqui e o outro aqui, sem ele estar emendado, aí você tem que pegar uma sobra de papel e fazer o acabamento aqui. Isso é muito importante, não esqueça. Esse acabamento aqui tem que estar feito, caso você vá colocar os papéis soltos. Você vai precisar dessa fresta aqui feita, ok? A gente precisa de uma fita crepe, tá? Eu já coloquei a fita crepe aqui por dentro. Essa parte aqui de baixo vocês têm que encaixar, tá? Ela vem aqui faceando o final do meu livro, da capa do meu álbum, do meu livro, como vocês fizerem aí, por finalidade vocês derem. Aqui eu vou colocar a fita crepe, tem que grudar lá, ela vai virar como apoio para mim. Vou mostrar para vocês dentro da caixa. Olha,
é que a luz não permite ver bem. O que aconteceu? Eu fui colar essa parte aqui, mas eu peguei o pincel, que eu uso o pincel para espalhar, ele estava molhado, eu não sequei bem. Então a cola veio muito molhada. Na hora que eu coloquei a cola, acabou que esgarçou um pouquinho essa parte do papel. E aí eu sempre tentando resolver sem esperar a cola secar, eu piorei mais a situação e rasguei o papel que eu tinha feito aqui colocado. Lembra que eu falei que eu botei um papel inteiriço dobrando? Eu acabei rasgando esse papel. Aí, o que eu fiz? Deixei a cola secar aqui, o que já estava feito de estrago já estava. Quando a cola secou, eu fui, peguei outro pedacinho de papel, esses que eu já expliquei para vocês várias vezes, um papelzinho assim mais ou menos de 2,5 centímetros, 2 de largura, dobrei na metade, colei aqui dentro para fazer o reforço, em cima em cima da fita crepe que eu já tinha colocado. Então eu colei ele, porque a gente precisa de um reforço. Ou você faz reforço por fora ou fazer reforço por dentro. Como aqui por fora a gente não pode fazer, por causa do acabamento, a gente tem que fazer o reforço por dentro. Então a fita crepe é já uma força e a gente faz o reforço com esse papel. Ele não só serve para fazer acabamento das frestas, de todas as frestas, todas as arestas, como também para reforçar, né, as viras, reforçar as partes que colam entre si. E aí, então, ó, para vocês entenderem, eu coloquei, claro, que um papel dessa altura, que tem 8 centímetros. Então, eu cortei um papel de 2,5 centímetros por 8 de altura, dobrei no meio e colei ele aqui. Depois que eu reforcei ele aqui, já que havia rasgado aqui, o que eu fiz? Eu fui obrigada a pegar um outro papel da coleção e colocar por cima para colar. E aí eu colei, olha, ele aqui nessa lateral, para não aparecer esse que eu coloquei na fresta, tá? Então, para não aparecer esse que ficar o acabamento aqui, até que poderia ter deixado, mas eu achei melhor colar mais um papel, porque assim eu fazia um reforço a mais. Não ia aparecer tanto se eu tivesse deixado. Aí eu colei um outro papel aqui em cima, nessa lateral, aí eu cobri a lateral, só que o papel eu colei até aqui embaixo. Era um papel que tinha 10 centímetros, eu dobrei ele em 2 centímetros, 2 centímetros ele ficou grudado nessa parte aqui de baixo, tá? Ele pega aqui, ele cola aqui embaixo e depois sobe e cola nessa lateral. E finalizei essa parte, só que agora eu vou botar o couro aqui, tá? Então, ó. E assim eu fiz essa estrutura colar aqui. Agora a gente vai colar esse couro aqui. Aqui pronto. Agora, como é um trabalho manual, eu vou botar alguma coisa aqui para esse mastigado disfarçar. No meu projeto que eu fiz, essa capa para colocar um caderno de receita, eu não errei, ficou perfeito. Não errei, ficou show de deluxe, ficou lindo. Não necessariamente vocês vão errar, mas se vocês errarem, sempre tem uma maneira de consertar. Então eu cortei um filetinho aqui de couro e eu vou colar aqui nesse cantinho aqui, que é para não aparecer esse mastigadinho aqui que eu dei no meu projeto. Pronto, finalmente pronto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu, como eu falei para vocês, fiz esse detalhe, porque às vezes erros acontecem e a gente tem que consertar. Então, coloquei um pedacinho de couro aqui para finalizar e o acabamento ficar de primeira. Aqui dentro, tudo pronto e ele fechado. Assim é a
assim está a primeira parte do projeto pronto.